responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus, e sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas a tranquila brisa eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus, e sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Prazer, primeiro me apresentar. Meu nome é Jéssica, sou membro da Igreja de Bandeirantes. Quem aqui conhece a Igreja de Bandeirantes? Já visitou? Muita gente conhece. Quem conhece, volte a nos visitar, e quem não conhece está super convidado. Sou suspeita para falar, mas é uma igreja muito acolhedora. É uma igreja que não foi a que eu me batizei, mas é a igreja do meu coração. Sou apaixonada com aquele lugar. Quero agradecer a igreja pelo convite e pela oportunidade nesse momento estar levando, compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E antes da gente iniciar a abertura da palavra de Deus, eu peço que os irmãos curvem a fronte para a gente falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, te agradecemos por nesse momento estarmos no melhor lugar do mundo, na tua santa casa. Que o Espírito Santo se faça presente e que tudo que seja dito nesse momento seja para a honra e glória do nosso Deus. Esteja com essa igreja, com essa região, com essa comunidade, e que o nosso coração esteja sempre ligado a Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas.
Abençoe esse momento da leitura da Tua palavra, que estejamos agora em reverência, com os nossos ouvidos, mente e coração atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que se cale o homem e que agora seja a voz de Deus. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua proteção. Continue se fazendo presente em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no santo e amado nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes da gente começar, o título da nossa mensagem não é sobre você. É um título um pouco forte e que a gente vai entender o porquê desse título no decorrer da nossa mensagem. Mas antes da gente entrar propriamente no título, que é o tema dessa mensagem que vai ser trazida hoje para vocês, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que quase ninguém vai levantar a mão, mas eu vou fazer. Quem aqui não tem problema? Acho que todo mundo aqui tem problema, não tem? Quem não tiver, eu até posso distribuir uns aí, se quiser. Bom, o sermão de início, eu não vou dar uma notícia boa, porque eu não vou garantir que o problema de vocês vai ser resolvido. Que os problemas de vocês vão cessar quando a gente for servir a Deus. Porque a gente sabe que não é bem assim que acontece. E que, inclusive, a gente critica essa falsa teologia da prosperidade, que garante para a gente que ao servirmos a Deus, nós vamos ter riquezas, vamos ter só alegrias e que a nossa vida será só bonança. E eu poderia ilustrar isso para vocês através de vários personagens bíblicos. Essa notícia ela não é muito agradável, mas ela é necessária. E aí a gente vem com uma notícia boa, porque apesar das tribulações, Deus faz uma promessa para a gente lá em João 16:33. Ele fala que a gente terá aflições nesse mundo, mas que a gente tem que ter o quê? Bom ânimo por quê? Porque Ele venceu o mundo. E essa, irmãos, é a melhor promessa que Ele tem para a gente. Essa é a maior garantia, que é a garantia que a gente tem de desfrutarmos da vida eterna ao lado do Pai. E não tem riqueza nesse mundo, não tem conquista nesse mundo que se equipare a essa maior promessa que Ele tem para a nossa vida, que é a promessa de desfrutarmos da eternidade junto do nosso Deus. Bom, hoje a gente vai estudar sobre o livro de Jeremias. E aí, antes da gente entrar propriamente no livro de Jeremias, eu quero fazer uma contextualização para vocês de Jeremias. Mas vocês já podem ir abrindo no capítulo 26, que é o capítulo que a gente vai aprofundar hoje. Enquanto isso, eu vou contextualizando um pouquinho para vocês da história de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta de Deus, que nasceu na cidade de Anatote, era filho de Ilquias e viveu em uma das épocas mais conturbadas para o Oriente Médio. Lá em Jeremias 1, de 5 a 7, vai falar de quando ele é chamado para cumprir o seu papel de quê? O que Jeremias era? Um profeta, né? E lá nesses versículos vão falar um pouquinho de como que é esse chamado dele. Ele é chamado bem no período da sua juventude. E, inclusive, quando ele é chamado, ele fala que ele não daria conta, que ele não era capaz de atender esse chamado. Mas aí Deus falou para ele o quê? Que não era sobre ele. Era sobre o quê? O que Deus faria através dele. E Deus deu a garantia que ele seria um instrumento nas mãos de Deus. E aí já começa um pouco do nosso título. Qual que é o título? Não é sobre você. Não era sobre Jeremias. Era sobre o que Deus faria através da vida de Jeremias. E aí já nesse início, quando a gente contextualiza Jeremias, eu já me faço uma pergunta. Porque eu falo que toda mensagem que eu trago, essa mensagem, antes dela servir para qualquer pessoa, ela tem que servir para mim. Se ela não servir para mim, que estou trazendo essa mensagem, de nada adianta eu repassar para vocês uma coisa que não foi falada ao meu coração. E quantas vezes Deus não tem nos chamado e a gente tem dito não para o chamado de Deus? Não nos achando capazes de executar, ou porque não temos tempo, ou porque estamos com outros afazeres. E Deus tem nos chamado diariamente para cumprirmos uma missão. E não são missões muito grandes, às vezes são missões pequenas. São coisas que são tão simples de serem executadas. E a gente, às vezes, tem dito não. Mas Deus, nesse momento, Ele nos fala que não é sobre a gente. É sobre o que Ele pode fazer através da gente. E a única coisa que a gente tem que dizer para Deus é o que Jeremias disse, que é sim. Jeremias, ele teve uma vida muito difícil, irmãos. Uma vida muito difícil. Ele foi orientado a não casar e ter filhos, já que as pessoas daquela época sofreriam muito.
Além disso, ele não poderia participar de festas e nem de funerais. Jeremias teve uma vida muito solitária. Ele sofreu muito, ele foi preso, ele foi zombado, e algumas vezes ele foi até amaldiçoado, devido às mensagens fortes de advertência que ele proclamava para aquele povo naquela época. O conteúdo da mensagem de Jeremias o colocava em oposição à liderança de Judá naquele período. Ele foi um mensageiro de Deus durante os últimos anos de existência do reino de Judá. E ele atuou no período dos reis Josias, Jeocás, Jeoaquim e Zedequias. E conforme fala no comentário bíblico adventista, o livro dele é composto por uma série de sermões proféticos, combinados com dados históricos e bibliográficos, que falam dos últimos dias do reino de Judá. E aí, como eu disse, a gente vai pegar uma passagem do livro de Jeremias, um capítulo dele, que é o capítulo 26. Bom, vamos começar a leitura do livro. Todo mundo achou a passagem? No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a toda a cidade de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que lhes dissesse. Não esqueça nenhuma delas. Em algumas Bíblias fala, não omita nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, farei que essa casa seja como Siló, e dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Bom, irmãos, Jeremias, ele aqui veio dar uma notícia muito pesada para aquele povo, certo? E aí eu fico perguntando, será que quando Deus nos chama para darmos notícias difíceis para alguém, ou quando nós mesmos sabemos de uma notícia, de uma coisa que a gente está fazendo, que não agrada ao coração de Deus, mas que Deus tem falado no nosso coração, a gente tem tido força para sustentar aquilo que Deus nos orienta a fazer? Será que a gente tem seguido essa orientação de Deus? Jeremias, ele foi, como eu disse, ele teve uma vida totalmente sofrida e privada de muitas coisas, mas essas privações eram orientações de quem? Eram orientações de Deus. E Deus, ele sempre quer o nosso bem. Então, todas as orientações que Deus deu para ele, foi para que ele estivesse próximo de Deus. E assim como ele fez com esse povo, ele usou Jeremias para dar uma notícia para aquele povo, que era uma notícia que poderia ser de misericórdia para a vida daquele povo, se aquele povo mudasse os seus caminhos. E aí Jeremias vai lá e dá essa notícia para esse povo. Só que o que acontece lá no capítulo 7? Vamos ler? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias dizer essas palavras na casa do Senhor. Acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, os sacerdotes, profetas e todo o povo lançaram mão dele, dizendo, certamente o quê? Morrerás, porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa e essa cidade será assolada, de sorte que não reste morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Bom, irmão, o povo de Judá não recebeu muito bem a mensagem divina, não, recebeu? E eles queriam fazer o quê com Jeremias? Queriam matá-lo. E aí eu pergunto, quando a gente conhece a história de Jeremias, quando a gente lê, é muito fácil a gente falar assim, não, eu iria lá e eu contaria a notícia, e tudo bem, eu arcaria com isso. Mas e no nosso dia a dia? A gente tem feito isso na nossa rotina, nas nossas atividades diárias, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. A gente tem feito o que Deus tem nos chamado para fazer, mesmo que algumas pessoas sejam contrárias àquilo que a gente deve fazer. A gente tem feito isso? E eu vou ser sincera, Jeremias, ele foi muito corajoso. E diante de uma notícia de que eu poderia morrer, dependendo do que eu fosse dizer,
a gente não pode negar que dá uma vontadezinha de às vezes, dar uma recuada. Isso é do ser humano. A gente dá uma vontade. Ele estava com a vida dele ali. O povo proiveu para ele o quê? O povo queria fazer o quê com ele? Matá-lo. A vida dele estava em jogo. A gente critica os sacerdotes e os profetas que condenaram Jeremias. Mas quantas vezes nós estamos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer? Quantas vezes a gente também não tem agido como esses profetas? Fugimos ou usamos de justificativas tolas para não nos havermos com a responsabilidade das nossas atitudes que nos distanciam de Deus. Todos nós somos pecadores, a nossa origem é pecadora. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tomamos decisões e tivemos escolhas que em algum momento nos afastaram de Deus. Mas quantas vezes a gente teve sabedoria para escutar a admoestação, seja de um irmão ou seja do próprio Espírito Santo falando ao nosso coração? E aí, em continuidade, depois dessa notícia de morte, Jeremias, será que ele recua? O que ele faz? Vamos continuar a leitura. No versículo 12. Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra essa casa e esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai vossos caminhos e vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Irmãos, aqui é muito importante que a gente entenda que o povo estava querendo matar Jeremias porque o povo não queria fazer o quê? O povo não queria mudar. Porque se a gente for ver a mensagem é de misericórdia. Se a gente for voltar no versículo 3, ele fala que na minha versão, bem pode ser que ouçam e se convertam. A mensagem ela era uma mensagem de misericórdia. Deus estava querendo salvar aquele povo, mas eles queriam mudar? Não queriam mudar. Então era mais fácil fazer o quê? Era mais fácil matar quem está levando a mensagem do que eu me comprometer a ter um relacionamento próximo de Deus. E aí Jeremias ainda continua lá no versículo 14. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que parecer reto aos vossos olhos. Irmãos, esse versículo para mim ele é muito forte, porque Jeremias ele podia usar de tanta justificativa, ele podia falar tanta coisa, mas o que ele falou é: façam comigo o que vocês quiserem, porque quem me mandou trazer essa mensagem foi quem? Foi Deus. Eu tenho que cumprir esse papel de trazer essa mensagem. O que vai acontecer comigo ao trazer essa mensagem não importa, porque eu confio naquele que me trouxe até aqui. Amém? E é isso que a gente tem que ter, é essa certeza, é essa convicção que a gente tem que ter. E quando eu falo que o título dessa mensagem seria Não é sobre mim, é porque é justamente sobre isso. Não era a mensagem que ela não está falando sobre Jeremias. Ela não está falando sobre Jeremias morrer ou não morrer, é sobre o que aconteceria com Jeremias. Ela está falando sobre o que Deus fez sobre a vida de Jeremias e como Deus usou Jeremias para levar a mensagem para aquele povo. E Jeremias sabia que tudo aquilo não era sobre ele, não era sobre ele viver ou sobre ele morrer. Era sobre o que Deus queria trazer, era sobre algo muito maior e muito mais complexo do que uma simples questão de Jeremias viver ou não. A vida dele ali era o de menos para ele. O principal era o que ele tinha ali com Deus, o papel dele com Deus e o que ele deveria levar. Só que ali no verso 15, ele fala assim: sabei, porém, por certo que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, essa cidade e seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Primeiro, a defesa de Jeremias era a mensagem de Deus. Deus era a defesa de Jeremias. E segundo, Jeremias ele tinha convicção daquilo que ele estava levando. E aí segunda pergunta que eu me faço: eu tenho convicção daquilo que Deus tem colocado no meu coração? Eu tenho convicção daquilo que Deus tem me chamado para fazer? Porque quando a gente tem convicção, a gente vai até o final, vocês concordam? Se eu tenho certeza que a minha resposta diante de uma pergunta é essa, pode ter 20 pessoas me falando o contrário, que eu vou fazer o quê? Eu posso ser minoria, mas se eu tenho convicção daquilo que eu estou defendendo, eu não vou até o fim com a minha ideia? Eu não vou até o final defendendo? Jeremias, ele tinha certeza de quem ele estava representando, ele tinha certeza da mensagem que ele tinha que levar, e ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele não temia a sua vida, e além disso,
ele sabia que se fizesse algo contra a vida dele, essas pessoas responderiam. Porque ele estava ali em nome de quem? Em nome do Senhor. Uma coisa que eu acho importante também, era que Jeremias, ele amava o povo e a mensagem que ele deveria transmitir. Ele amava o povo, ele amava a mensagem que ele deveria transmitir dada por Deus. E talvez esse seja o diferencial de quando Jeremias fala. As meninas cantaram que Jesus é o quê? Manso, sereno, suave, tranquilo. A gente não há problema da gente admoestar os nossos irmãos. Não há problema, porque quem ama, repreende sim. A gente vê, por exemplo, uma relação dos pais com os filhos. Os pais vão lá e toda hora chamam atenção. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso melhor que eu ainda não sou mãe. Mas vocês vão lá e chamam atenção, corrigem, repreendem. Mas é com o quê? Com amor. E o filho de vocês deixa de amar vocês? Porque vocês não deram docinho lá antes do almoço, porque é a hora de almoçar e vai atrapalhar a refeição? Ele odeia vocês por isso? Porque vocês repreendem com amor. Jeremias, ele tinha amor por Deus e por aquele povo. A mensagem que ele trazia era uma mensagem com amor. E aí está mais um aprendizado, mais algo que Jeremias nos ensina. A gente deve admoestar? A gente deve repreender? A gente deve, mas a gente deve fazer isso a exemplo de Jesus. Com calma, com serenidade, com tranquilidade e principalmente com amor. Mas não quer dizer que amar é abrir mão daquilo que a gente acredita. Tem uma diferença. Jeremias, hora nenhuma, abriu mão daquilo que ele acreditava. Jeremias, hora nenhuma, abriu mão do princípio dele. Mas ele fez tudo com amor. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o homem. E ele nos convida o tempo todo ao arrependimento. Não só nesse texto que a gente está lendo, mas em várias outras passagens bíblicas. E diariamente Deus nos convida a quê? A nos arrependermos. O estudo da lição da escola sabatina foi sobre o quê? Foi sobre o arrependimento. A gente entender que Deus, ele nos convida o tempo todo, não importa o que você fez. Às vezes a gente acha que o nosso pecado, né, é tão grande que a gente não é digno do amor de Deus, mas não é isso que ele está dizendo, não. Ele o tempo todo ele fala assim, vem filho, eu quero você do jeitinho que você está. E não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer através de você. A transformação, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Mas, para isso, a gente tem que dizer o quê? A gente tem que dizer sim a esse chamado. Nós, quando a gente conhece a mensagem, a gente tem um papel muito importante no processo de salvação. Deus nos dá um papel muito importante, que Ellen White, inclusive, fala sobre isso, que é o papel de sermos coparticipantes no processo de salvação. Deus precisa da gente? Precisar, ele precisa? Se ele quisesse trazer a mensagem, todo mundo já saberia dele, sem necessidade nenhuma da gente falar. Ele poderia ter dado essa missão também para os anjos, mas não, ele deu essa oportunidade para a gente. De a partir do momento que nós nos transformamos, nós também nos tornamos agentes transformadores. E ele nos dá uma oportunidade, e não só uma oportunidade, um privilégio de sermos coparticipantes desse processo de salvação. E às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente recusa alguns chamados de Deus para a nossa vida, mas o que a gente não entende é que quando a gente é convidado para fazer qualquer trabalho missionário, quando a gente é convidado para fazer qualquer coisa para Deus, a primeira pessoa transformada é quem? É a gente. Eu, particularmente, eu sempre quis pregar, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu não tinha dificuldade de falar em público, mas eu tinha dificuldade com a responsabilidade que era estar aqui na frente. Porque é uma responsabilidade muito grande você levar essa mensagem de Deus. Só que eu colocava isso muito em mim. Eu achava que a responsabilidade era minha. E aí, em uma determinada época da minha vida, eu não estava me achando em ministério nenhum. Eu ajudava em vários ministérios, mas eu não conseguia identificar aonde que era o meu lugar ali. E aí eu fiquei um tempo sem atuar, assim, na igreja. E aí eu fiz um propósito com Deus de que qualquer coisa que me chamasse para fazer na igreja, eu não iria recusar. Qualquer coisa que me chamasse, eu ia aceitar. Só que eu tinha muito trauma de pregar, porque igual como eu disse, eu sempre tive facilidade de falar em público, mas pregar para mim era difícil. E a primeira vez que eu preguei numa quarta-feira na igreja, tinha sido muito traumatizante. E assim, eu não me senti bem, eu não achei que era para mim. E eu tinha um bloqueio com isso, apesar de eu querer muito, eu tinha esse bloqueio. E aí eu fiz esse propósito com Deus e foi passando o tempo. E aí depois de uns dias chega o irmão do meu lado e me chama para quê? Me chama para pregar. E aí eu já ia falar com o irmão assim, não,
Antes de eu perguntar a data, eu já ia falar que eu tinha um compromisso. Eu nem sabia o dia, eu já ia falar assim, não, eu tenho um compromisso nesse dia. Mas eu lembrei do que eu tinha feito de propósito com Deus, de que eu iria fazer o quê? Eu não iria recusar nenhum chamado que Deus fizesse. E aí eu fui lá e aceitei. E aí na hora que eu aceitei, eu falei assim, Jesus amado, e agora? E aí foi quando Deus me mostrou que não era sobre mim, era sobre o que Ele faria através da minha vida. Então toda vez que Deus te chama, Ele não está te chamando para transformar ninguém antes dele te transformar. Quando Ele te chama, Ele está tendo misericórdia de você e Ele está te dando uma oportunidade de se aproximar dEle. Antes de você fazer qualquer coisa, de você ser usado por Ele, Ele vai primeiro te transformar. E quando a gente fala de ministério, a gente fala de qualquer ministério, são vários ministérios. Desde uma recepção, desde quando eu estou trabalhando, eu trabalho no comércio e eu estou entregando um panfletinho ali para aquele que eu passo ali no caixa e entrego, uma palavra de Deus que eu dou para aquela pessoa que ainda não conhece, um abraço que eu dou no meu colega de trabalho num dia que ele não chega tão feliz, né, Lília? E é um pouco disso, é para isso que Deus nos chama e a primeira pessoa que Ele quer transformar através disso é quem? Somos nós. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês nesse momento, se Deus te chamou, irmãos, não recuse. Porque é uma oportunidade muito grande que Deus está te dando. Primeiramente, Ele vai fazer uma transformação tão grande em você, que você vai entender que não é sobre você, é sobre o que Deus faz através de você. E Ele vai te transformar primeiro, para depois de te transformar, Ele agir na sua vida. E vai ser um privilégio muito grande. E depois disso, eu garanto a vocês que vocês nunca mais vão recusar um chamado de Deus na vida de vocês. Alguns chamavam Jeremias de quê? Quem sabe do que Jeremias era chamado de profeta o quê? Chorão, profeta chorão. Mas também com a vida que ele levava não tem nem como, né? A gente viu como é que a vida dele, de fato, era uma vida sofrida. E a notícia que ele dava era uma notícia muito pesada. E ele vê esse povo, ele trazendo uma notícia, ele sabendo que Deus estava trazendo esse povo com o coração ainda endurecido, deve ser muito doloroso. Não tinha como não chorar. Ele era conhecido como profeta chorão por causa dessa mensagem triste que ele transmitiu e porque ele viu as suas profecias referentes à destruição do povo de Judá, infelizmente, serem cumpridas, né? Porque o povo não estava aberto para aquilo que Deus tinha para eles. Como todos os homens de Deus, Jeremias amava o povo e tentou a todo momento fazer o quê? Evitar que aquele povo fosse destruído. Mas ele não podia deixar de dizer a verdade sobre o que aconteceria se eles não se arrependessem. Então, novamente, a gente tem amor, a gente sofre, mas a gente se mantém fiel àquilo que a gente acredita. A gente se mantém fiel àquilo que a gente acredita. Ele chorava por amor ao seu povo. Era um caminho sofrido, do qual, apesar dos sofrimentos e lamentações, Jeremias jamais se esquivou. Ele não estava preocupado com a própria vida, com a sua reputação, nem com o que aconteceria com ele. Ele preocupou-se em passar aquela mensagem e alcançar aquele povo. E aí eu pergunto, qual tem sido o meu foco? Qual tem sido a minha prioridade? A gente se preocupa com tanta coisa na nossa rotina. A nossa rotina, às vezes, é tão corrida, né? Às vezes, eu mesma estou numa época que eu estou fazendo estágio de manhã, trabalhando à tarde na Adra com a Lília. De noite eu tenho aula. E depois da aula de noite ainda tenho que fazer atividades do estágio, da faculdade. E aí a vida é corrida. E a gente tem sonhos, e é bom sonhar. É importante que a gente sonhe. Não tem problema de eu sonhar de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor. Mas o principal eu tenho feito. Eu posso querer isso tudo. Mas qual que tem que ser a prioridade do cristão? O reino de Deus. E ele tem sido a minha prioridade? É isso que eu me pergunto todos os dias. E, irmãos, é uma atividade diária. É uma atividade diária. Vai ter hora que a gente vai dar uma balançada? Vai ter, a gente é pecador. Mas é por isso que ela tem que ser diária, porque diariamente a gente renova essa força, diariamente a gente busca a Deus e diariamente a gente volta para o nosso foco principal. E o nosso foco principal é a gente entender que a gente é herdeiro de algo muito melhor do que qualquer coisa que a gente tem nessa terra. A gente tem uma herança muito melhor aí nos aguardando. Amém? E aí tá. Aí Jeremias dá essa resposta. E aí eles vão lá e chamam quem? Eles chamam os príncipes, né? Para tomarem. Assim, o povo quer matar Jeremias, o que está acontecendo? Vamos chamar os príncipes. E aí a gente continua a leitura desse texto.
lá no versículo 16. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não é réu de morte, porque em nome de quem? Do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte dessas casas como os altos de um bosque. Mataram-nos porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu ele o Senhor e não suplicou a favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que dissera contra eles? E nós fazemos um grande mal contra a nossa alma. Aí fala em outras traduções: e nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor. Aí esse daqui a gente vai ler daqui a pouco, segurar o capítulo 20. Então aqui eles falam o quê? Eles falam que é para matar? Não era para matar Jeremias. Por quê? Porque Jeremias trazia uma mensagem do Senhor. E eles sabiam que se matassem Jeremias, iria acontecer o que Jeremias falou. Então a vida de Jeremias naquele momento foi poupada. Só que aí agora no capítulo 20, a gente vai ver que eles vão contar a história de um outro personagem também, outro profeta, que infelizmente tem um final não tão satisfatório quanto o de Jeremias diante da notícia que ele dá. E aí a gente vai ler um pouquinho no versículo 20 agora. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor. Qual que era o nome dele? Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, o qual profetizou contra essa cidade de terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Então era um outro profeta vindo de Deus, que também trouxe mensagens fortes para aquele povo. Ouvindo o rei Joaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei fazer o que com Urias? Matar. Então Urias teve mais ou menos um fim parecido com o de... uma notícia parecida com a de Jeremias. Só que diferente de Jeremias, o que Urias faz? Fugiu. Urias fugiu. Ele temeu e foi para o Egito. E só que aí o que aconteceu? O rei Joaquim enviou homens ao Egito, pegou ele, trouxeram ele para o rei Joaquim, e ele foi morto à espada. E lançou seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. O sentimento de Urias teve o mesmo papel de levar a mensagem. Mas o sentimento de Urias foi totalmente oposto ao de Jeremias. Urias fez o quê? Urias fugiu. Porque Urias estava preocupado com o quê? Com a sua própria vida. E qual que é o título que eu falei da mensagem? Não era sobre Urias. Não era sobre Urias. A gente, irmãos, a gente não deve estar preocupado com a nossa vida. Não é sobre a gente. Urias, ele se preocupou mais com a sua vida do que com a mensagem, com o propósito que ele tinha. Ele não tinha, ele traz a mensagem, mas ele não sustenta, ele não tem convicção, ele foge, ele corre. Quanto mais a gente se preocupa com a gente, mais a gente sofre, mais as coisas dão errado. Quantas vezes a gente não tenta dar o nosso jeitinho? A gente fala assim: ai Deus, intercede por isso na minha vida. Aí em menos de 5 minutos, o que a gente faz? A gente vai lá e dá o nosso jeitinho. E na maioria das vezes dá certo? Não dá certo. Não é sobre você. É sobre o seu relacionamento com Deus e os projetos que Deus tem para a sua vida. Quanto mais eu me preocupo com a minha vida, mais desprotegida eu fico, mais vulnerável eu fico. Quando eu me preocupo comigo, eu estou tirando a minha confiança das mãos do Senhor e me esquecendo de uma coisa muito importante, que é a soberania divina. Nos colocamos em uma posição em que a gente é tudo o que a gente tem. Uma posição de tanta segurança que a gente mesma acaba se confortando. Quanto mais eu tento me proteger, mais desprotegida eu fico. Pois inconscientemente eu me distancio de Deus e do propósito de Deus para a minha vida. Sem perceber, gradativamente, a gente vai saindo das asas do único que tem o poder para nos proteger. Quem que tem poder para nos proteger? Deus. Quem estava dando a mensagem para Urias? Deus. E aí a pergunta que eu me faço nessa mensagem é: quem eu tenho sido? Eu tenho sido Jeremias ou eu tenho sido Urias? Eu tenho colocado as minhas vidas nas mãos de Deus?
Tem sido sobre mim ou tem sido sobre Deus a minha trajetória? Eu estou mais preocupado com a minha vida ou com o que Deus pode fazer através da minha vida? Talvez pareça que naquela época era mais claro quando Deus chamava, né? Porque aí Deus falava diretamente. Como eu falei lá no início de Jeremias, deixa claro quando Jeremias chama ele de uma maneira muito clara. Jeremias fala que não dá conta e ele fala, não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer com você. E a gente vê outras pessoas, outros profetas, Samuel, ele sendo chamado de maneira clara. Lá mais para frente a gente vê Paulo, já no Novo Testamento, também sendo chamado de uma forma clara. E às vezes parece que não está tão claro. Às vezes a gente tem dúvidas sobre o nosso chamado. Mas aí a pergunta que eu me fiz quando eu tive essas dúvidas era se de fato eu estava com o meu coração aberto para aquilo que Deus queria me trazer. Ou se eu estava simplesmente querendo que Deus fizesse o que eu queria. É tipo como se eu falasse assim, Deus, está nas suas mãos, o que você quiser fazer de mim eu faço. Só que aí quando Ele me chama porque Ele quer que eu faça, não é o que eu queria, então deixa para lá, vamos esperar um pouquinho. Não estou escutando o Deus direito, não. Deus é da sua vontade? Na internet tem muito meme, muita brincadeira disso, que a pessoa fala assim, ai Deus, me dá um sinal. Aí vem o sinal para a pessoa vai vira de costas e vai embora. Ela não quer ver o sinal de Deus. Mas Deus, Ele fala, Ele dá sinais para a gente, assim como Ele deu lá atrás. A questão é, eu tenho escutado, eu tenho estado aberta para escutar o que Deus tem me chamado, para que Deus tem me chamado? E para o que Deus quer fazer na minha vida? E a gente escuta Deus como? Através do relacionamento com Ele, através do estudo da palavra, através da comunhão, através da natureza, através de uma oração, através da convivência com pessoas que nos aproximam de Deus. Quem aqui conhece a doutora Rosana Alves? A doutora Rosana Alves, ela é adventista, ela é psicóloga e neurocientista. E tem muitos sermões interessantes dela no YouTube. Quem quiser, eu até indico de assistir. E ela traz muito questões da área da psicologia e da neurociência vinculadas também às questões de fé. E ela fala assim que nós somos influenciados pelas 5 pessoas que a gente mais convive. Isso aí é a neurociência que está falando. Então, as 5 pessoas que eu mais me aproximo, as 5 pessoas que estão mais próximas de mim, são as pessoas pelas quais eu sou influenciada e que eu também influencio essas pessoas. E aí eu parei para pensar, quem são as pessoas também que eu tenho trazido para a minha vida, sabe? Quem são as pessoas que eu tenho buscado conviver? São pessoas que me edificam e que levam Deus para mim? Com quem eu tenho andado? O que essas pessoas têm, né, me influenciado e como eu também tenho sido? Eu, dentro dessas 5 pessoas, das pessoas que eu convivo, eu tenho sido instrumento de Deus? Eu sou uma dessas que é instrumento de Deus? Porque o oposto também se faz verdadeiro. Do mesmo jeito que eu quero para mim as 5 pessoas que me aproximam de Deus, eu também quero ser para aquelas pessoas que eu convivo, uma dessas 5 pessoas que aproxima essa pessoa de quem? De Deus. Eu tenho sido? Eu estava conversando esses dias com um colega de trabalho, eu estava falando com ele assim, se você quer saber, eu sou assistente social de formação e agora eu estou fazendo pedagogia, então eu tenho estudado muito sobre a questão do comportamento da criança. E eu falei com ele assim, se você quer saber como é que você é como ser humano, é só você ter filho. É só você ter filho. Porque o filho, ele é o quê? Ele é espelho do pai e da mãe. Ele é espelho. Tem coisa que você nem fala, mas com certeza os hábitos dele são parecidos. Com certeza o Paulinho faz um monte de coisa que a Lília, que o pai, que eles fazem. Quem tem filho sabe. E às vezes até coisa que você nem quer que ele aprende. Que espelho que eu tenho sido para as pessoas que eu estou próxima? Que espelho que eu tenho sido para os meus filhos? E a gente sabe que as atitudes, elas falam mais do que as palavras. Não adianta nada eu mandar meu filho fazer algo, não adianta nada eu chegar para o meu colega de trabalho e falar que eu sou cristã, se as minhas atitudes não condizem com a minha postura. De nada adianta. Quando eu fiz um propósito com Deus de não recusar um convite, eu entendi que eu realmente não sou capaz. Eu achava que eu não era capaz, e aí eu tive mais certeza ainda, que eu não tinha capacidade nenhuma. E que Deus, Ele não precisa de mim. Comigo ou sem mim, vai acontecer. A gente viu isso, e o irmão até falou aqui da Torre de Babel, né? Citou a Torre de Babel. A gente viu que o povo não quis escutar o que Deus mandou. Deus manda o povo espalhar, o povo não espalha. Mas acontece ou não acontece o que Deus mandou? O povo fazendo ou não fazendo, a vontade de Deus se cumpriu. Então a pergunta é, de que lado que eu quero estar do barco? Porque a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Eu fazendo ou não fazendo, eu seguindo ou não seguindo, ela vai ser cumprida. Onde eu quero estar? É essa pergunta que eu me fiz.
E é essa pergunta que eu me faço todos os dias. Porque é o que eu falei com vocês, é uma luta diária. A gente tem as nossas quedas, a gente tem os nossos momentos, a gente é ser humano, mas diariamente a gente tem a oportunidade, assim como aquele povo teve através de Jeremias, de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Deus, ele hora nenhuma está preocupado com o que você fez ontem. Ele não está preocupado em te condenar, ele está preocupado para te fazer o quê? A mensagem da misericórdia. Então, o que você fez ontem, o que você fez há um segundo atrás, não importa. Se agora você decide estar próximo de Cristo. E Ele quer te usar, Ele quer me usar. Ele quer nos dar esse privilégio de sermos instrumentos na mão dEle. Deus fala e tem uma missão para cada um de nós. Mas para isso a gente tem que estar abertos e entendermos que devemos estar mais preocupados com a missão do que com a nossa própria vida. Não é sobre a gente. Não importa o problema que você está passando, todos nós temos problemas, a gente sabe que são desafios muito grandes, mas o que Deus está falando é, não se preocupe, não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer na sua vida, é sobre o que eu vou fazer com a sua família. E a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E o que vai determinar o sucesso da nossa missão é isso, é a gente entender que não é sobre a gente, que a gente realmente não é capaz, mas é sobre o que Deus vai fazer com a gente. Urias morreu porque ele saiu da perspectiva divina e tomou a rédea de sua vida. Ele temeu a sua vida e decidiu se proteger por conta própria. E a gente viu o final dessa história. Quando ele tomou a rédea de tudo, o que aconteceu com ele? Morreu. A vontade de Deus vai prevalecer independente de fazermos ou não a nossa parte. E isso a gente vai ver na Bíblia, não só na história de Jeremias, mas em vários outros textos bíblicos. Deus, ele não precisa de mim, mas ele me concede a oportunidade de ser co-participante desse processo de salvação. E se a gente entendesse quão lindo é isso, a gente daria mais valor para o trabalho missionário. Se a gente entendesse o quão lindo é essa oportunidade que Deus nos dá. E a partir disso, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para que, assim como Jeremias, as pessoas possam ter a oportunidade de serem atingidas pela misericórdia divina. O que eu peço diariamente é que eu consiga ser igual a Jeremias, que eu consiga ser um instrumento de Deus para anunciar dessa notícia tão maravilhosa, que é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E para que isso aconteça, é necessário que eu entenda a soberania divina e passe a me despir do meu egoísmo, da minha vaidade e às vezes até de alguns projetos e desejos pessoais. Quantas vezes a gente não faz escolhas dentro da nossa vida de projetos, de relacionamentos, de uma série de coisas que a gente quer muito, mas que no fundo a gente sabe que aquilo nos afasta da vontade de Deus? Quantas vezes? E a gente sabe que nos afasta. Qual escolha a gente tem feito? O que Deus quer fazer através da nossa vida, Ele também quer usar a gente para fazer isso através da vida dos outros. Quando a gente é transformado, Deus nos convida a também sermos agentes transformadores. Esse é o nosso papel. Às vezes, o que você está pedindo a Deus não aconteceu porque ainda não é o momento. Pode ser que você ainda não esteja preparado, ou pode ser que isso seja até um instrumento de tropeço na sua vida. A própria palavra de Deus, ela fala que o nosso coração é o quê? Nosso coração é enganoso. A gente precisa confiar mais em Deus do que nas nossas próprias forças. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, mas não tem jeitinho. O jeitinho é entregar na mão de Deus e deixar Ele seguir. E confiar que Deus sabe o que é melhor. Hoje, irmãos, o que eu desejo para cada um de vocês e o que eu peço diariamente para a minha vida é que Deus me conceda o sentimento de abrir mão. De viver pela fé, pelo Evangelho, pelos outros e, no último caso, viver por mim. Deus, da nossa vida, Ele já cuida muito bem. Assim sendo, a nossa missão é cuidar da vida dos outros, através do que Jesus pode fazer com a gente. Que a vontade de Deus sempre prevaleça na nossa vida, no nosso coração e nas nossas intenções. Agora o grupo vai cantar uma música, e se você, assim como eu, quer ser um instrumento vivo nas mãos de Deus e quer pedir para que o seu eu se cale e que a voz de Deus fale no seu coração, que você fique de pé ao ouvir esse louvor.
Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Este momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir, espelhar seu amor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento não vai voltar. Agora é o tempo de você se entregar. Volte depressa para o seu Salvador antes que o tempo se vá. Antes que o tempo se Oremos. Oremos. Querido Deus, Pai amado, obrigada por nos mostrar que não é sobre a gente, mas sobre o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Pai. Faça com que a gente diariamente
busque nos relacionarmos contigo e entendamos o privilégio que é servir a Ti. O privilégio que é sermos missionários do Senhor. O privilégio que é falar desse amor tão maravilhoso que transforma a nossa vida e que, em nome de Jesus, transformará a vida daqueles também que convivem ao nosso redor. Acalme o nosso coração, Pai. Que a gente tenha aquela serenidade e tranquilidade de entender que nada foge ao Teu controle. E que maior do que qualquer problema aqui nessa terra são as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Que é uma promessa de vida eterna, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Onde veremos aqueles que perdemos, onde reencontraremos os nossos irmãos. E principalmente, onde estaremos lado a lado do Senhor. Nos ensine diariamente sobre o Teu amor, sobre sermos imagem e semelhança de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela Sua misericórdia que se renova diariamente sobre as nossas vidas. Que agora estejamos com nossa mente descansada em Ti e cientes de que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida, desde que a gente entenda que não é sobre a gente, e sim sobre Ti. Nos leve em segurança para os nossos lares e que continuemos nesse espírito de reverência, buscando a Ti diariamente e buscando estar mais próximos do Senhor e levando a mensagem que o Senhor tem nos transmitido para aqueles que ainda não a conhecem. Muito obrigada por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos no santo e amado nome de Jesus. Amém.